11 de outubro de 1962. É o vento do concílio. O concílio do Papa João. 2.778 participantes foram convidados e assistiram aos trabalhos. Ortodoxos, luteranos, anglicanos, evangélicos, quáquers, metodistas. Até mesmo 2 observadores da Igreja de Moscou. É o primeiro encontro desde séculos de cismas. A Basílica de São Pedro jamais havia hospedado coisa semelhante. É um sinal tangível de uma igreja que deseja realmente superar antigas hostilidades, divisões, incompreensões. 5 e 6 de janeiro de 1964. Em Jerusalém, o sucessor do Papa João Paulo VI encontra Atenágoras I, patriarca ecumênico de Constantinopla, primaz de honra de 9 patriarcas da Igreja Ortodoxa. É um relacionamento que ele retoma depois de quase 2.000 anos. É também o início de um diálogo com 450 milhões de irmãos separados. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Emoção, comoção, esperança. Disse Atenágoras I. Há séculos que o mundo cristão vive na noite da separação. Os seus olhos estão cansados de olhar para o escuro. Lembra Paulo VI. Eu vos digo que tive a grande alegria, nesta manhã, de abraçar, depois de séculos e séculos, o patriarca ecumênico de Constantinopla. Esperemos que esses inícios deem bom fruto, que a semente germine e chegue à maturação. O primeiro, basilar e imprescindível sinal desses tempos é o decreto conciliar Unitatis Redintegratio. Foi formulado aos 21 de novembro de 1964 com 2.137 placet e apenas 11 não placet. É, de fato, o ato oficial com o qual inicia o compromisso ecumênico da Igreja Católica, a qual abandona sua tradicional posição de expectativa de retorno em seu seio dos não-católicos e declara de se comprometer com o restabelecimento da unidade entre todos os cristãos. Não apenas isso, a Unitatis Redintegratio sustenta. Aqueles que creem em Cristo e receberam devidamente o batismo estão constituídos numa determinada comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Os católicos, portanto, devem saber reconhecer e apreciar os valores autenticamente cristãos presentes em outras igrejas. A Unitatis Redintegratio reconhece, pois, oficialmente, pela primeira vez, o valor do movimento ecumênico já existente fora da Igreja Católica. Considera ainda o ecumenismo como fruto de uma verdadeira conversão por parte da Igreja e um solícito compromisso por parte dos católicos de estudar, rezar para crescer o conhecimento com os não-católicos. No decreto se reconhece, enfim, que as separações e algumas cisões se realizaram não sem culpa de homens de ambas as partes. O próprio Paulo VI diz: se alguma culpa nos fosse imputável por tal separação, por ela nós pedimos humildemente perdão a Deus. Esse foi o ponto de partida na longa, difícil, mas irrenunciável estrada do ecumenismo. Poucos meses depois daquele histórico documento, de 25 a 27 de agosto de 1965, inicia o diálogo teológico entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial, com o encontro do Grupo Misto em Estrasburgo. Roger Schultz, de origem suíça, nasceu em uma família protestante. Em 1940, deu início à comunidade de Tézé, minúsculo lugarejo não longe de Citeaux e mais perto ainda de Cluny. Em Tézé, homens e mulheres diferentes por língua, raça, cultura, confissão cristã buscam a Deus, experimentam a força curativa da reconciliação, testemunham a urgência de servir quem é mais pobre ou marginalizado.
No dia 7 de dezembro de 1965, na vigília do solene encerramento do concílio, um outro ato histórico, a abolição das recíprocas excomunhões entre as igrejas de Roma e a de Constantinopla, originadas pelo dramático cisma de 1054. A solene declaração de Paulo VI e de Atenágoras I vem pública e contemporaneamente lidas em Roma e em Istambul. Paulo VI e Atenágoras I assim declaram conjuntamente: queremos cancelar da memória e do seio da Igreja as sentenças de excomunhões de 1054, cuja recordação foi, até os dias de hoje, um obstáculo à aproximação na caridade, e relegá-la ao esquecimento. Poucos meses se passam e eis um outro evento histórico. Em 23 e 24 de março de 1966, Michael Hunsey, arcebispo de Cantuária, primaz da Igreja da Inglaterra, presidente da Comunhão Anglicana, está em Roma. É a primeira visita oficial destinada a sancionar o início do diálogo teológico e da colaboração entre as duas igrejas. Na conclusão da oração na Basílica de São Paulo, foi lida uma declaração conjunta. Na saída, um gesto imprevisto, espontâneo, de extraordinário valor simbólico. Paulo VI tira o anel e coloca ele mesmo no dedo do arcebispo Hunsey, em sinal de estima e de amizade, quase como penhor da fraternidade reencontrada. O caminho ecumênico prossegue com outros momentos comuns, como o encontro entre a Comissão do Conselho Mundial das Igrejas, que reúne 342 igrejas e comunidades eclesiais, e o Centro Unité Chrétienne de Lyon. O objetivo é preparar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O Secretariado para a Unidade dos Cristãos tinha sido instituído em 1960 por João XXIII, e em 1988 será transformado no Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. O Diretório Ecumênico reconhece, entre outras coisas, a plena validade do batismo, conferido pelas outras igrejas e comunidades eclesiais. Aconselha a oração em comum e permite aos católicos que não têm possibilidade de fazê-lo nas próprias comunidades de participar da missa e receber a Eucaristia numa igreja ortodoxa, de se confessar com um sacerdote ortodoxo, de compartilhar lugares de culto com sacerdotes, ministros e comunidades que não estejam em plena comunhão com a Igreja Católica e que se encontram em situações de necessidade. O diálogo continua. De 3 de maio de 1967, Paulo VI encontra na Capela Sistina o Catholicos Corém I, patriarca da Igreja Apostólica Armênia. 25 e 26 de julho de 1967. Paulo VI vai a Istambul para visitar o patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. É uma viagem histórica que parece deixar para trás, de uma vez para sempre, os séculos escuros do silêncio e das inimizades. Depois da visita à antiga igreja de Santa Sofia, o Papa e Atenágoras, de mãos dadas, entram na Catedral Ortodoxa de São Jorge. Disse o patriarca: o Senhor nos conduziu de etapa em etapa e nos obrigou a nos confrontarmos com os sinais dolorosos de nossa história comum. Ordenou-nos que levantássemos dentre nós a cortina da divisão. Depois de apenas 3 meses, o patriarca de Constantinopla retribui a visita. Em 26 de outubro de 1967, Atenágoras I vem a Roma. O patriarca de Constantinopla na Basílica de São Pedro. Um evento histórico, solene, cheio de emoção, repleto de esperança para todos. Paulo VI o acolhe com um tríplice e comovido abraço. O patriarca o chama afetuosamente Megalocardos, ou seja, aquele que tem um grande coração, e proclama: aquilo que nos une é muito mais daquilo que nos separa. 10 de junho de 1969, Paulo VI visita, em Genebra, a sede do Conselho Mundial das Igrejas, órgão de colaboração entre as igrejas e as comunidades eclesiais ortodoxas, anglicanas e protestantes. Paulo VI se apresenta usando uma expressão forte.
Eis-me, portanto, entre vós. O nosso nome é Pedro. Nous voici donc parmi vous. Notre nom é Pierre. Essa afirmação petrificou a Assembleia. Para alguns parecia quase um improvisado recuo no caminho ecumênico. Na realidade, com realismo e clarividência, Papa Montini expressa publicamente e de modo explícito a consciência que o ministério por ele representado constitui um dos maiores obstáculos no caminho da unidade visível das igrejas. Papa Montini tinha escrito: o primado se oferece, na sua plena afirmação, não como domínio orgulhoso, mas como condição de serviço à unidade. Em 14 de dezembro de 1975, chega a Roma uma delegação oficial do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, dirigida pelo metropolita Melitão. O encontro entre Melitão e Paulo VI passará para a história. No final da celebração eucarística, Paulo VI se aproxima do metropolita e lhe beija os pés. É um gesto inesperado e inusitado. Os que estavam presentes ficam surpresos, admirados. Segue-se um prolongado aplauso. Um outro encontro na estrada do ecumenismo. Dias 28 e 29 de abril de 1977. Visita Roma o primaz anglicano Frederick Donald Cogan, arcebispo da Cantuária. E aos 29 de junho de 1978, acontece a segunda visita a Roma do metropolita Melitão, por ocasião da festa de São Pedro e São Paulo. Esse será o último encontro ecumênico de Paulo VI. Depois dele, o Papa do Sorriso, o humilde Papa Luciani, que durará quase o breve lapso de um suspiro. Justamente o tempo de encontrar, e entre admiração e espanto geral, ver expirar quase entre os seus braços o metropolita Nikodin de Leningrado, em visita oficial a Roma. O novo Papa, João Paulo II, prossegue o caminho ecumênico dos seus dois predecessores. Em 29 e 30 de novembro de 1979, um ano depois da sua eleição, João Paulo II vai a Istambul por ocasião da festa de Santo André Apóstolo. Em seguida, um evento que muitos consideram histórico na estrada do ecumenismo. Pela primeira vez, o bispo de Roma pisa em solo da Inglaterra. Em 28 e 29 de maio de 1982, João Paulo II faz uma visita ao arcebispo da Cantuária. Juntamente com o arcebispo Ramsay, entra solenemente na Catedral da Cantuária para presidir uma cerimônia ecumênica. Disse o Papa: o diálogo que iniciamos possa nos conduzir ao dia do completo restabelecimento da unidade na fé e no amor. É 27 de outubro de 1986. O Papa João Paulo II convida para vir a Assis os representantes das maiores igrejas cristãs e das grandes religiões para uma oração conjunta pela paz. Participam 50 representantes das igrejas e das comunidades eclesiais, além dos católicos, e 60 representantes das outras religiões mundiais. É o primeiro encontro de oração de tal amplidão, seja pelo número como pela variedade dos delegados, durante o qual os cristãos e os representantes das outras religiões rezam separadamente, mas no mesmo espírito. Para muitos, esta é uma etapa fundamental na história dos encontros de caráter religioso. Aos 10 de fevereiro de 1993, em Khartoum, no Sudão, João Paulo II encontra os representantes coptas e protestantes, das religiões tradicionais e do Islã. Depois, uma outra etapa histórica. Aos 20 de maio de 1995, João Paulo II assina a encíclica Ut Unum Sint, a primeira encíclica sobre o ecumenismo. Portanto, ele conclui a encíclica exortando todos os pastores e teólogos das nossas igrejas para que possam buscar, evidentemente juntos, as formas nas quais este ministério possa realizar um serviço de amor, reconhecido tanto por uns como pelos outros.
Em 29 de maio de 1999, João Paulo II vai a Bucareste, na Romênia. É a primeira viagem a um país de maioria ortodoxa. O caminho foi preparado um ano antes pelo grande encontro ecumênico Homens e Religiões, por iniciativa da comunidade de Santo Egídio. É acolhido pelo patriarca ortodoxo de Bucareste, Teoctiste. Depois de quase 1000 anos, cai o muro. Depois de um longo inverno de sofrimento, diz o pontífice, podemos trocar o abraço da paz. O encontro emocionou muito e contagiou centenas de milhares de fiéis presentes, a ponto de invocar um grito unânime e apaixonado: unidade, unidade. Depois, um outro evento que permanecerá histórico no já longo caminho do ecumenismo. 18 de janeiro de 2000. Abertura às 6 mãos da Porta Santa do Jubileu do ano 2000, na Basílica Romana de São Paulo, fora dos muros. Está presente um grande grupo de delegados fraternos representando 22 igrejas e comunidades eclesiais. Dentre eles, o presidente da Federação Luterana Mundial, Bispo Krause, os representantes do Conselho Metodista Mundial e do Conselho Ecumênico das Igrejas. 2 meses depois, em 12 de março de 2000, uma outra jornada histórica. São Pedro, Liturgia do Perdão. Toda a Igreja Católica, em oração com o sucessor de Pedro, pede perdão de joelhos diante de Deus. Diz João Paulo II. Com grande inspiração, como sucessor de Pedro, peço que nesse ano da misericórdia, a Igreja se ajoelhe diante de Deus e implore o perdão pelos seus pecados, passados e presentes, dos seus filhos. E conclui: perdoemos e peçamos perdão. Mais 2 meses, e aos 7 de maio de 2000, um outro evento que permanecerá na história do ecumenismo. A celebração ecumênica no Coliseu, para lembrar o sacrifício das testemunhas da fé do século XX. Para João Paulo II, a esperada peregrinação à Terra Santa no mês de março, nas pegadas de Jesus e também do seu predecessor Paulo VI, é momento culminante do grande jubileu. Depois, na Síria, em Damasco, aos 5 de maio, o Papa, acompanhado por patriarcas e bispos católicos da região, encontra-se com os patriarcas grego-ortodoxo e sírio-ortodoxo da Antioquia e de todo o Oriente, e os representantes de outras igrejas e comunidades eclesiais, num clima fraterno que respeita os ótimos relacionamentos ecumênicos no país. 24 de janeiro de 2002, Assis, Jornada de Oração pela Paz. Diz João Paulo II: nunca mais a violência, nunca mais a guerra, nunca mais o terrorismo. Em nome de Deus, todas as religiões levem pela terra a justiça e a paz, a vida e o amor. Em 27 de fevereiro de 2003, o novo primaz anglicano, o teólogo e poeta Rowan Williams, é solenemente entronizado na Catedral da Cantuária, na presença de numerosos representantes de outras confissões cristãs. O cardeal Casper representa o Santo Padre na cerimônia. O juramento acontece sobre o antigo livro dos Evangelhos que o Papa Gregório Magno tinha dado a Santo Agostinho, enviando-o em missão para a Inglaterra. Aos 4 de outubro, o primaz já está em Roma para visitar João Paulo II. Significativo momento de fraternidade, num período em que a comunhão anglicana é atravessada por fortes tensões. O ecumenismo não vem somente de cima, mas também da base. Num período em que as discussões sobre a intercomunhão são particularmente intensas entre os católicos de língua alemã, e é exatamente na Alemanha, em Stuttgart, que se encontram os representantes de 150 movimentos pertencentes às diversas confissões cristãs. Focolare de Chiara Lubich, Santo Egídio, de André Riccardi, Schoenstatt. Grupos protestantes e ortodoxos firmam juntos o seu compromisso na grande construção da unificação da nova Europa.
Em 28 de agosto de 2004, em Moscou, realiza-se a cerimônia da entrega da Sagrada Imagem. Na Catedral da Dormição, o cardeal Casper entrega ao Patriarca de Moscou, Alessio II, o ícone da Mãe de Deus de Kazan. 27 de novembro de 2004. Solene celebração ecumênica na Basílica de São Pedro, presidida por João Paulo II, juntamente com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, para a entrega das relíquias dos santos Gregório Nazianzeno e João Crisóstomo, bispos e doutores da Igreja. Relíquias de santos, seja para Roma que para Constantinopla, enquanto expressão da Igreja indivisa, mas de particular significado para os orientais. Gregório Nazianzeno e João Crisóstomo foram ambos arcebispos de Constantinopla e, portanto, predecessores de Bartolomeu, que chama histórico o gesto de João Paulo II. E João Paulo II afirma que não se cansará jamais de procurar a unidade dos cristãos, firmemente e resolutamente. Em novembro de 2006, a convite do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, o Papa Bento visita a Turquia, confirmando o compromisso da Igreja para a superação dos obstáculos que impedem a realização da comunhão plena entre católicos e ortodoxos. Em 2009, o Papa Bento visita a Terra Santa e participa de um encontro ecumênico na sede do Patriarcado Greco-Ortodoxo, pelo convite do Patriarca Teófilo XIII. 19 de setembro de 2012, a viagem do Papa Bento ao Líbano, e esta viagem marcou um dos últimos compromissos interreligiosos internacionais, onde ele se encontra com os representantes do mundo ortodoxo, católico e muçulmanos. E o Papa Francisco continua no caminho do ecumenismo. Uma semana após a sua eleição, o Santo Padre abraça o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, que foi saudá-lo em Roma e chamou-o de André, reconhecendo-o como legítimo sucessor do apóstolo, irmão de Pedro. De fato, o Papa Francisco aqui estava repetindo aquele mesmo gesto que o Patriarca Atenágoras fez há 50 anos atrás com o Papa Paulo VI, chamando-o de Pedro. 14 de junho de 2013, Papa Francisco, junto com o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, se comprometem de trabalhar juntos, os ortodoxos e católicos, para dar voz aos pobres, para que as leis de uma economia que esmaga os menos abastados não prevaleçam. 12 de fevereiro de 2016, o primeiro encontro da história entre um pontífice romano e um patriarca ortodoxo russo em Cuba. Na ocasião, Francisco e Kirill assinaram uma declaração conjunta na qual abordam questões sensíveis às duas igrejas, lançam um apelo conjunto pela paz e definem os cristãos vítimas de perseguição como mártires do nosso tempo, pertencentes a várias igrejas, mas unidos por um sofrimento comum. 2016, o Papa Francisco participa nas celebrações do jubileu de 500 anos da Reforma Protestante na Suécia e, enfim, no dia 4 de dezembro de 2020, comemorando os 25 anos da encíclica do Papa João Paulo II, Ut Unum Sint, o Papa Francisco escreve um novo documento, Vademecum, o Bispo e a Unidade dos Cristãos. Portanto, chegamos ao término dessa nossa viagem. Mas, saibamos, esta é somente a etapa mais recente. É somente a momentânea chegada do longo caminho ecumênico que se iniciou naquele 21 de novembro de 1964 com a promulgação do decreto Unitatis Redintegratio, e que se tornou com o tempo a estrada principal em direção à reencontrada unidade de todos os irmãos, em nome de Cristo. Aquela unidade pela qual o próprio Cristo rezou.
não peço somente por estes, mas também por aqueles que, por sua palavra, crerão em mim, para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Sejam também eles uma só coisa, para que o mundo creia que tu me enviaste.